Na noite da última sexta-feira, mais um crime bárbaro aconteceu na cidade de Fortaleza. No shopping Iguatemi, uma jovem senhora foi brutalmente assassinada por criminosos que queriam roubar-lhe o estabelecimento onde ela trabalhava. Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês o fenômeno da violência e o que está por trás da criminalidade no Brasil. Neste último ano, pesquisas indicam que os índices de violência no Brasil têm reduzido em 11%, mas os números ainda são altos e assustam a população brasileira. Todos os dias, os meios de comunicação nos mostram várias cenas de violência que amedrontam e trazem o pavor para os pais e as mães. A sociedade cada dia vive a cultura do medo. Você sabia que você, pai de família, você, mãe de família, você, cidadão, pode estar indiretamente sendo culpado por isso? Que loucura, Betel, não diga isso. Como é que eu sou culpado? Vou lhe explicar. Quando você sai de casa para votar, gente, você escolhe, talvez aleatoriamente ou por alguém que lhe indica, um candidato a deputado estadual, federal, governador e presidente nessas eleições que iremos ter no próximo ano. Pois bem, você sabia que todos os candidatos de partidos de esquerda seguem uma ideologia baseada nos ensinamentos de Karl Marx? Quem foi Karl Marx? O fundador do comunismo. Ele escreveu um dos livros mais célebres, que é uma obra aclamada por todos que acompanham e veneram este escritor, que é o Capital. E também, juntamente com seu amigo, Friedrich Engels, escreveu o Manifesto Comunista. Nesses dois livros, ele explica o fenômeno da violência na sociedade. Na obra O Capital, ele diz que a violência é a parteira de toda a sociedade velha, que está prenhe de uma sociedade nova. Você entendeu o significado filosófico, o significado político dessa expressão? Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Para a esquerda, a violência é fruto da desigualdade social. Assim eles explicam. Por outro lado, gente, a ideologia de esquerda está pautada numa máxima filosófica que diz o seguinte, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe quando ele vai crescendo. Essa máxima filosófica está pautada nos ensinos de Jean-Jacques Rousseau, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Você já ouviu aquela expressão vítima da sociedade? Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Você não tem desconfiado que no Brasil existe um emaranhado de leis que protegem, que dão brechas para aqueles que cometem crimes? O que está por trás disso? Para muitos do poder judiciário e também do legislativo, o criminoso é um cidadão que está privado de liberdade. Você já não desconfiou, como muitos repórteres e a mídia, nunca chama uma pessoa que comete um crime de criminoso? Nunca chama uma pessoa que comete um roubo de ladrão? Nunca chama uma pessoa que cometeu um latrocínio de latrocida? Sempre diz o homem, o suspeito, usando adjetivos eufêmicos para amenizar a culpabilidade do agressor. Porque sempre, gente, sempre, nesta ideologia,
que está impregnada em todas as instâncias do Poder Judiciário, em todas as instâncias do sistema educacional e principalmente do Poder Legislativo do Brasil, tem construído este emaranhado de sustentabilidades normativas de impunidade no Brasil. Para o Supremo Tribunal Federal, quando eles estão julgando alguma coisa que alguém cometeu e chega até a instância máxima do Poder Judiciário, eles chamam o réu de paciente. O paciente está preso sem culpa formada desde 15 de dezembro de 2019 e um pedido de extensão de liminar em favor do mesmo paciente, impetrado por diferentes advogados. Ora, nessa perspectiva, eles, os ministros do Supremo Tribunal Federal, são os médicos, o réu, paciente. E nós, a sociedade, os transgressores, os marginais, advindo desse pensamento de que quem comete crime é vítima da sociedade. Se ele é vítima da sociedade, logo nós somos os marginais. Logo nós somos os malvadões. Que, puxa vida, esse rapaz não queria praticar este crime, não queria ser criminoso, mas a sociedade o infringiu, a sociedade o constrangeu, o direcionou para a criminalidade. Isto é um absurdo, gente. Então, pense bem. Quem não lembra de uns dias atrás, ou um mês atrás, do serial killer de nome Lázaro, na periferia do Distrito Federal, na cidade de Ceilândia, entrou numa residência de uma família linda e maravilhosa, composta do pai e da mãe e 2 filhos, e brutalmente ele assassinou o pai, de 48 anos, os 2 filhos, um de 21 e outro de 15, e depois pegou a mãe, a dona Cleonice, e levou para o mato e passou 3 dias judiando daquela mulher. Sabe lá o que ele fez? Depois, o corpo dela foi encontrado pela polícia, nu e com os cabelos cortados. Depois de 20 dias, com mais de 200 policiais no seu incauto, ele foi confrontado e morto. Mas logo, muitos sites de viés esquerda vieram a defender o Lázaro, de que ele era mais uma vítima da sociedade. E após puxar a ficha pela polícia, Lázaro já respondia diversos crimes e fora condenado por estes e estava solto respondendo em liberdade. O conceito, gente, filosófico de punição é o seguinte: quando alguém comete um crime, quando alguém transgride as normas sociais que são postas para trazer a harmonia social, esta pessoa tem que ser separada da sociedade. A prisão significa tirar-lhe o que lhe é mais precioso, a sua liberdade. Então, o separa da sociedade. Quando ele comete um crime dentre os separados, então o separa dos separados, vai para a solitária. E em alguns países, como nos Estados Unidos, que tem a pena de morte, quando ele comete um crime que é inconcebível, que a sociedade não aceita e não consegue entender como é que um ente, um ser comete um crime hediondo daquele, então o separa definitivamente, pena de morte. Esses são os conceitos filosóficos da punição do ponto de vista da violência nas sociedades liberais. Sempre eles estão querendo justificar, dentro dessa perspectiva da luta de classes, de que a violência, de que aqueles que entram na marginalidade são frutos da desigualdade social. Mas a realidade empírica desmente esta ideologia. Porque quantos pais de famílias, quantos jovens que moram na periferia das grandes cidades brasileiras, que moram em favelas, são cidadãos honestos, que saem de casa 4 horas da manhã para trabalhar. E quantos deles já venceram na vida, se formaram e conquistaram o seu lugar no mercado, na sociedade e vivem dignamente. Então, de forma alguma, as desigualdades sociais são responsáveis pela violência. Cada um é responsável pelos seus atos. E nós temos que lidar com esta realidade. Para que nós tenhamos condição de mudar isso, é preciso que você pense 2 vezes quando sair para votar. Só nesta pandemia, gente, mais de 30 mil presos foram liberados, simplesmente liberados pela justiça. É assim que funciona o nosso país.
baseado e influenciado pela ideologia de esquerda, que alimenta e potencializa o fenômeno da violência. Que Deus tenha misericórdia de nós, que você pense 2 vezes na hora de votar. Compartilhe esse vídeo. Muito obrigado.